Olá, essa questão é da Federal do Paraná e é uma questão muito interessante. Ela envolve lançamento oblíquo com velocidade relativa em cima de um vagão em movimento. Então, para quem gosta assim de exatas, é uma questão muito legal. Já quem não gosta pode achar difícil, tá? Leio o enunciado antes, eu já vou direto aqui para a questão. Ele fala que tem um vagão de 15 metros de comprimento. Já vou anotar aqui então, né? Ó. Ele tem 15 metros. Esse vagão está com uma velocidade de 10 metros por segundo em relação ao chão. Então, essa é a velocidade do vagão em relação à terra. E aí, uma bolinha é lançada de um dos extremos do vagão com uma velocidade também de 10 metros por segundo, mas essa velocidade é da bolinha em relação ao vagão, não em relação à terra. Isso na figura 1, tá? Isso está escrito no enunciado. Então, né, por favor, leia antes. Como é uma questão longa, eu já estou indo direto para análise, senão vai ficar mais longa ainda, tá? E aqui na figura 2, ele me dá 3 possíveis trajetórias da bolinha em relação à Terra. Então imagina você da Terra olhando isso, né? Então é a trajetória A, B e C são 3 possíveis trajetórias. Então eu ao invés de ler as afirmações, eu vou fazer uma análise geral e depois a gente já vai lendo e respondendo, mas é lógico que essa análise que eu estou fazendo já é a resposta de toda a questão, né? Primeira análise que a gente vai fazer é do alcance da bolinha, do alcance horizontal dela em relação ao vagão, em cima do vagão. Qual o alcance máximo dela em cima do vagão, né? Então, vou desenhar aqui o vagão. Como eu passei o referencial para o vagão, é como se ele ficasse parado, e ele tem os seus 15 metros de comprimento. Imagino que eu vá lançar um corpo aqui com uma velocidade de 10, velocidade de lançamento aqui de 10 metros por segundo, em relação ao vagão. E aí o ângulo θ, né? Qual vai ser o maior alcance desse corpo aqui em cima do vagão? Então, para o alcance máximo, que eu vou chamar de x, para o x máximo, nós temos o ângulo de lançamento de 45 graus, né? Qualquer ângulo diferente de 45, o alcance é menor do que esse máximo. E para calcular esse alcance máximo, a gente faz V0 ao quadrado sobre G, né? Então, como a velocidade inicial é fixa, foi dada e ele não muda de 10 e o G vale 10, eu vou ter um alcance máximo, que é quando o ângulo é de 45 graus, de 10 ao quadrado sobre 10. Então, o alcance máximo vai ser 10 ao quadrado 100 por 10, 10. Ele vai ser de 10 metros. Concluo. Independente do ângulo, a bolinha vai cair dentro do vagão. Porque, ó, o maior alcance é quando esse ângulo é de 45 e esse alcance é de 10 metros. Qualquer outro ângulo diferente de 45, o alcance vai ser menor do que 10 metros. Para qualquer ângulo, a bolinha vai cair dentro do vagão obrigatoriamente, né? Aí eu tô falando de 0 a 90, tá? Aqui, ó, de 0 a 90 graus. Vamos fazer uma análise agora sobre as trajetórias, ó, A, B, C. Essas trajetórias, elas são todas em relação à Terra, tá? Então vamos lá, ó. Essa velocidade aqui, ó, é em relação ao vagão, da bolinha em relação ao vagão, e essa do vagão em relação à Terra. Fazendo aqui uma análise vetorial, né? Nós podemos escrever que a velocidade da bolinha em relação ao vagão, então bolinha em relação ao vagão, vetor, é igual da bolinha em relação à Terra, vetor, menos do vagão em relação à Terra, vetor.
Como o vagão em relação à Terra tá menos, vai passar para o outro lado mais. Essa operação vetorial é de mudança de referencial, né? A gente também já teve aula sobre isso. Ó. Ela é padrão para mudar a referencial. Então, eu vou passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar bolinha em relação ao vagão, vetor, mais vagão em relação à Terra, vetor, é da bolinha em relação à Terra. Se eu fizer essa operação vetorial, eu consigo saber a trajetória da bolinha em relação à Terra. Então, da bolinha em relação ao vagão, era esse aqui, ó. Vai ficar assim, ó, bolinha em relação ao vagão, que ele deu lá, ó, era esse, ó, bolinha em relação a vagão, com ângulo θ aqui. E do vagão em relação à Terra é esse aqui, ó. E aí são dois vetores, mas com o mesmo comprimento. Então esse aqui é do vagão em relação à Terra. Soma esses dois vetores. Ao somar os dois vetores, eu vou fazer pelo método do paralelograma, a gente vai ter isso aqui, ó. Então aqui, ó, mais ou menos aqui, que fica o vetor resultante, percebeu? Esse passa a ser a velocidade da bolinha em relação à Terra. Da bolinha em relação à Terra, né? Que é esse aqui, ó, que vem da soma dos dois vetores. Concluo, ó, da bolinha em relação à Terra, olha a vertical onde está, ó. Ó, vertical, horizontal, ó. Então, y e x, y e x aqui, ó, em relação à Terra, ó. Se a gente colocar isso aqui, ó, y em função de x, olha a velocidade da bolinha em relação à Terra, como fica nesses dois eixos, ó. Esse é da bolinha em relação à Terra. Concluo a bolinha em relação à Terra, olha como fica o vetor, ó. A trajetória da bolinha passa a ser essa, ó. Né, por conta da direção e do sentido do vetor ter ficado para cá. Ele ficou entre y e entre x. Então, em relação à Terra, a trajetória da bolinha, ó, vou voltar lá em cima, ó, é a A. Quem está olhando da Terra vê a bolinha A, vê a trajetória A. Para qualquer ângulo θ. Por que para qualquer ângulo θ? Aí pensem comigo. Para a soma desses dois vetores, por exemplo, então aqui está a velocidade do vagão em relação à Terra. Para o vetor resultante ficar para cá, sendo a trajetória C, ou para cá, sendo a trajetória, deixa eu olhar lá, não, é B e C, sendo a trajetória B aqui, ó. Sendo a trajetória B, ou para cá, sendo a trajetória C, esse vetor aqui, ó, que é da bolinha em relação ao vagão, ele tem que ser muito maior, muito grande a intensidade, e a intensidade dele é de 10. Então, como as intensidades são iguais, ó, imagine, eu posso inclinar esse vetor B barra V à vontade, que o resultante nunca fica na trajetória B ou na trajetória C. Quer ver? Eu vou tentar explicar de outra forma. Imagina que para cá 10, imagina que aquele vetor, né, esse aqui é do V barra T. Imagina que o B barra V fique com mesma direção e sentido contrário igual a 10, ó, que é o máximo, né, deitado. Aqui já daria vetor 0, ó. A resultante aqui já daria 0. Que eles iriam se equilibrar. Então, não tem como o vetor resultante ficar assim ou assim. Por isso que, independente do ângulo θ, a trajetória vista da Terra vai ser sempre a trajetória A. Analisando, então, agora as afirmações, a gente pode concluir que a afirmação 1 é certa, né? Que ele fala que
para qualquer ângulo entre 0 e 90 a bola cairá dentro do vagão, né? Foi a primeira análise que eu fiz, ó. O alcance máximo é de 10 metros em relação ao vagão e o vagão tem 15. A afirmação 2 é errada, que ele fala somente para 90 graus a trajetória do tipo A. Na verdade, não. Na verdade, para qualquer ângulo, né, acima de zero, vou pegar esse desenho, para qualquer ângulo maior do que zero, a resultante ela vai ficar nesse quadrante da soma de vetor aqui, ó. Por quê? Porque ambas têm intensidade 10, então o tamanho dos dois vetores é igual. Então você pode imaginar, ó, o vetor B barra V, né, virando assim, ó. Então só ângulo igual a zero que daí ia zerar as velocidades, né, em relação à Terra. Então não, né. A afirmação 3 fica certa, né? As trajetórias B e C não são possíveis. Só se a velocidade fosse muito maior do que 10, que daí na soma de vetor ia ficar uma resultante para esquerda. A 4 a gente vai calcular, e a 5 também não. A 5 é errada, né? Assim que ele fala, para um certo valor de θ, a trajetória da bola pode ser B, não, né? A trajetória nunca vai ser a B, né? E nunca vai ser a C, né? Então, para nenhum valor tão certo. Agora, a 4 a gente calcula. A 4 ele está falando que se o ângulo for de 30 graus, a bolinha gasta 1 segundo para atingir o vagão. Aí o tempo a gente analisa na vertical, né? Então na vertical, e tudo eu estou fazendo tudo em relação ao vagão, tá? Referencial vira o vagão. Então a gente vai fazer V0 seno do ângulo, que já é a velocidade de lançamento, né? A decomposição dela na vertical, menos GT, que é menos AT. Então vai ficar 0, que é o ponto mais alto, 10, seno de 30 é meio, menos 10t, que aí ele está considerando 30 graus, seno de 30 é meio, velocidade de lançamento 10, G10 em relação ao vagão. Então aqui a gente vai ter um t de subida igual a meio, que vai ficar 5, né? 5 por 10, meio segundo. Então o tempo total, que é subida mais descida, vai ser meio mais meio, que ele gasta meio para subir, meio para descer. Então o tempo total vai ser de 1 segundo. Então a afirmação 5 não, a 4, né? Essa é a afirmação 4. Então a afirmação 4 é certa. Legal? Deixa eu ver, ficou certo. 1, 2, 3, 4 certa e 5 errado. É uma questão que a maioria vai considerar difícil, tá? Para quem gosta, né? Muito legal, muito bela. Um abraço, né? Bons estudos.